fortalecer a atuação integrada na garantia dos direitos de crianças e adolescentes. O Poder Judiciário de Mato Grosso e o Ministério Público Estadual realizam o 4º encontro estadual com esse objetivo, para abordar temas fundamentais como o acesso à saúde, à educação, a prevenção contra a violência sexual e também medidas socioeducativas. E é para falar sobre esses outros assuntos que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia o promotor de justiça da comarca de Rio Branco e coordenador adjunto do Centro de Apoio Operacional, Leandro Turmina. Boa tarde, promotor, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Muito obrigado, boa tarde, Lúcio, boa tarde, Camila. Boa tarde, bem-vindo. É uma alegria muito grande para o Ministério Público estar aqui nesse espaço, falando com todos vocês e com todos que nos acompanham. Promotor, essa questão pode até extrapolar a sua área de competência, mas a pergunta que se faz é a seguinte: acesso à saúde, à educação, proteção integral da criança e do adolescente. Agora, isso vai funcionar se o Ministério Público Estadual e o Poder Judiciário não cobrarem o Poder Executivo, o governo do Estado, as prefeituras, para que eles cumpram aquilo que eles deveriam fazer e não estão fazendo? Esse é o nosso principal objetivo. Esse é o objetivo de ser do Ministério Público, atender a população, fazer e cobrar não apenas judicialmente, mas de todos os estados, no caso Estado, municípios, também as secretarias específicas, Estado e a União, para que façam de fato com que a política pública não seja algo distante, mas que essas crianças e adolescentes tenham todos esses acessos. Doutor, e no que consiste exatamente, de forma prática, essa política pública, esse acolhimento, talvez, para prevenção a esse crime abominável, que é o abuso contra crianças e adolescentes, que atinge números alarmantes no nosso país, No que os municípios e o Estado estão falhando? Na verdade, falhamos todos nós. Não falham apenas as instituições, falhamos todos nós. Às vezes uma criança, ela nos busca e procura para falar a respeito de algo que ela foi vítima, porque ela sente em nós uma pessoa que ela pode confiar e nós não ouvimos ela. E às vezes a gente não quebra esse ciclo. Então, as políticas públicas têm que mudar, nós temos que fazer com que a porta de entrada, a assistência social principalmente, funcione e o Ministério Público faça as cobranças disso e atuamos todos nós em rede. Uma rede de proteção em que a família, a sociedade nesse caso, estando junto, a Secretaria de Educação, a Secretaria Municipal de Saúde, o Ministério Público, o Poder Judiciário e toda a população se unam para enfrentar. Fazer bonito não é apenas dia 18 de maio, fazer bonito são todos os dias, é todo dia combater esse tipo de violência. Promotor, tem um outro aspecto aqui, medidas socioeducativas. Aí é o seguinte, aqui em Cuiabá, na capital, o sistema socioeducativo ele funciona de maneira vergonhosa. Então é o seguinte, no interior essa situação deve ser muito, mas muito pior. E é essa cobrança que eu falava, que o Ministério Público Estadual e o próprio Poder Judiciário tem que fazer de maneira mais firme em relação ao Poder Executivo, tanto estadual como municipal. Concordo, Lúcio, e isso nós temos que fazer mesmo. A política pública ela não tem que ser um conto de fadas, nós temos que fazer com que adolescentes que cometem atos infracionais gravosos sejam de fato responsabilizados. Nós não podemos viver com medo dentro das nossas próprias casas. Medo de facções criminosas, medo de todas as formas de violência que existem. E isso, de fato, o Ministério Público cada vez mais tem que se empenhar para fazer essa alteração. Porque o sistema socioeducativo daqui não recupera ninguém. Isso é fato. Então não é socioeducativo, não é? Parece que não pune também, que a pessoa volta a reincidir na prática criminosa. Muitas vezes o que a gente precisa fazer é isso. A gente não tem que chegar nesse ponto. Nós temos que atuar antes. A educação tem que funcionar. A saúde tem que funcionar. Essa criança tem que ter um direito a uma alimentação adequada. Ela não tem que ser cooptada pelas organizações criminosas. Se nós conseguirmos agir antes, isso não vai acontecer.
Então, às vezes, nós olhamos para o problema e não encontramos soluções, mas a solução está lá no chão da fábrica, no dia a dia, no que aquela professora fez, no que o Ministério Público faz, no que a pessoa da assistência social faz para tirar aquela pessoa de uma situação de risco e depois não cometer esses atos infracionais. Doutor, e talvez seja a grande pergunta, né, até abordada neste quarto encontro, mas ao analisarmos os dados, né, até fornecidos pelo Ministério Público, de que no Brasil cerca de 500 mil crianças sofrem algum abuso e a grande maioria ali dentro de casa. É muito grave, é um crime, como eu já falei, hediondo. O que fazer, hein? É a punição que é ainda branda? É falta de conscientização nas famílias? Por onde começar a mudar esse ciclo de violência que pode arruinar vidas? Camila, temos que começar por nós, a nós sermos instrumentos de mudança. Muitas vezes a mulher, até pouco tempo atrás, até antes do advento da Maria da Penha, da legislação específica sobre isso, como que era tratado esse tipo de violência? E agora a Lei Henri Borel, o Estatuto da Criança e do Adolescente, muitas vezes a gente tem que sim punir mais gravemente, mas nós temos que mudar a nossa mentalidade. Quantos pais e mães, por vezes, acham que podem bater nos seus filhos? Acham que isso é uma forma de correção? Às vezes a gente tem que mudar o ciclo, mudar o dia a dia para que a gente tenha essas mudanças de fato. E a violência que ela acontece dentro de casa, ela não é apenas psicológica, ela é sexual muitas vezes. Exato. E assim, nós falamos de quantos homicídios acontecem todos os dias no nosso estado e aquela violência contra uma criança, aquilo lá destruiu ela. Às vezes para ela é muito pior porque ela vai carregar o resto da vida dela aquele sentimento e aquela situação que ela vivenciou. Promotor, por 2 ou 3 vezes o senhor se referiu aí ao crime organizado. A pergunta é, como evitar que os adolescentes, as crianças, caiam na mão, sejam cooptadas, não é? Pelas facções criminosas, se estamos num estado que é o seguinte, todo mundo fala, dominado pelo poder paralelo do crime. E aí? Lúcio, essa é uma resposta que eu gostaria muito de ter. Se nós conseguíssemos fazer e mudar essa realidade, seria algo muito interessante. O que nós podemos fazer é não ter medo, primeira coisa. Mas não ter medo, mas eu não vou dar minha cara a tapa. Eu moro aqui nessa comunidade, eu sei como que acontece isso. Diz que denúncia, traga as informações. Hoje todo mundo tem celular, grava um vídeo, não fale nada. Mas o problema é que essas comunidades, promotor, elas são reféns Exato. Das facções criminosas e o seguinte, o poder público está ausente, não só lá no interior, mas aqui na capital também. Falta polícia para ajudar no combate às facções. Com toda certeza. O efetivo é muito reduzido. E isso é uma realidade que nós temos que lutar todo dia para melhorar. Vocês trazerem essa informação para todos os telespectadores é muito bom. Às vezes nós temos que colocar dedo na ferida, nós temos que demonstrar o que está de ruim, o que é o nosso problema e a partir disso buscar todas as mudanças necessárias. Doutor, antes de encerrar, a redução da maioridade penal seria talvez um caminho para punir de uma forma mais adequada adolescentes que praticam crimes como se fossem adultos, que têm essa consciência muitas vezes? Essa é uma questão jurídica Sim. muito complicada. A nossa Constituição prevê no artigo 227 que a prioridade absoluta que nós temos que tratar de forma adequada crianças e adolescentes. As normas internacionais também debatem. Esse é um assunto que é meio pedregoso e difícil para se dizer. Se diminuir para 16, para 17, para 15, para 14, nós vamos mudar essa realidade. Não vai diminuir para uma criança, um adolescente um pouco mais novo que as facções vão cooptar. Então, assim, é um tema que demanda muito estudo, muito debate para se chegar num ponto final a respeito do que seria, se isso resolveria o problema. Eu confesso que é uma situação bem complicada. Promotor, obrigado pela presença e pelas informações. E aqui a gente vai ficar torcendo, sabe pelo quê? Para que o Ministério Público Estadual pressione o Poder Executivo, os municípios e o Estado, né? Para que essas coisas aí, não é que vão resolver de uma hora para outra, mas pelo menos diminuir o tamanho desse problema. Muito obrigado. Eu que agradeço e convido também a todos
para sempre estarem sintonizados, e agradeço essa oportunidade de poder estar falando aqui com vocês, que para o Ministério Público é importante. Muitas vezes nós temos que falar de assuntos que são também difíceis. Obrigada, uma boa tarde.